Olá, professoras e professores. Este é o curso Criando uma Disciplina Remota, oferecido para vocês pelo Instituto Universidade Virtual, Laboratório de Tecnodocência do Instituto e Universidade Federal do Ceará, que nos atribuiu um convite para uma missão bastante interessante. Essa missão é nós trabalharmos com vocês a construção de uma disciplina remota, passando para vocês alguns elementos de ação metodológico e didática e, ao mesmo tempo, mostrando para vocês como é que isso pode se dar no ambiente solar da universidade. Então, vamos caminhar. Eu estarei utilizando um software chamado Bamboo Paper, que vai me dar a condição de escrever para vocês como se nós estivéssemos no encontro presencial orgânico, e tudo estará sendo feito em time com o mínimo de edição em razão do tempo que nós temos para preparar esse material para vocês, e também para que nós possamos tornar a nossa interação menos pasteurizada, tá? Eu e a Luciana, a gente trabalha muito dentro de uma perspectiva que mais adiante eu vou colocar para vocês, e que se chama desenvolvimento de material autoral digital educacional. Então, nossos pressupostos envolvem o fato de não trabalharmos com superproduções, tá? A ideia é criar uma forma de trabalho que possa ser realizada com o material que vocês têm em casa. No caso aqui eu tenho um microfone à parte, mas essa matéria poderia estar sendo gravada no próprio microfone do notebook ou do computador de vocês. E são softwares, alguns são gratuitos, na verdade. Nós temos todos os softwares que eu estarei usando aqui. Eles têm uma versão gratuita, ou então um equivalente gratuito, perfeitamente possível de ser utilizado. E nós estaremos trabalhando, como vocês vão ver, de uma forma bastante integrada com vocês, tá certo? Então vamos conhecer um pouquinho aqui do nosso trabalho, né? O curso está desenvolvido em 7 movimentos. O nosso primeiro movimento, então, é a nossa apresentação. Vamos ver aqui. Eu sou o professor Robson Carlos Loureiro e junto comigo tem a professora Luciana de Lima. Hoje nós estamos carregando um curso para 210 professores. Estamos por volta do dia 60 do curso. Tivemos aí uma evasão de aproximadamente 10% dos integrantes iniciais do curso. E a professora Luciana de Lima, que é a coordenadora do Laboratório de Tecnodocência, também está carregando um curso que hoje conta com a presença virtual de mais ou menos 400 discentes, tá? Nós acreditamos, e a nossa experiência, a experiência de Luciana aí vai mais ou menos com uns 15 anos de trabalho nesse tipo de abordagem, usando as tecnologias digitais de informação e comunicação. Eu também trabalho há algum tempo utilizando a informática educativa, depois a EAD e, portanto, as tecnologias digitais de informação e comunicação. Eu estava fazendo as contas antes de começar essa gravação. Agora, em novembro, estarei somando aí uns 36 anos de atuação nessa perspectiva, né, nessas didáticas e metodologias que são efetivamente um dos nossos objetos principais de abordagem acadêmica, tá? Então, estes somos nós. Temos e contamos com alguma experiência que a gente pretende compartilhar com vocês, tomara que de uma forma que seja realmente útil. Aqui vocês estão vendo o nosso ambiente do site, que está funcionando com esse endereço, tecnodocenciavirtual.ufc.br. Lá vocês vão poder ver todo o nosso material, toda a nossa produção acadêmica. Eu diria, se não toda, pelo menos uns 90%, sem exagero, são sempre disponibilizadas para quem abordar o site, tá? Então, essa nossa prática, artigo aprovado, livro aprovado, qualquer ação em congresso que tenha alguma coisa que
a gente acha significativa, está sendo disponível nesse espaço, e aí vocês procuram aqui onde tem o eixozinho de pesquisa, né? Se vocês quiserem nos conhecer mais, procurem os espaços onde tem as fotografias, tem ambiente no Facebook. Isso já é produto aí de mais ou menos uns 12 anos de atuação na Universidade Federal do Ceará. E eu tomei a liberdade de compartilhar com vocês aqui algumas imagens, né, de alunos ou professores atuando nos nossos cursos. Aqui uma fotinho de uma premiação que a gente recebeu já nacional, foram 2 premiações nacionais. Isso na expectativa de gerar para vocês o seguinte: o que nós estamos oferecendo para vocês não é o produto de algo que amadureceu aí nos últimos 1, 2 ou 3 anos, tá? O que a gente está tentando propor para vocês é algo possível, não é fácil, mas que conta, né, com essa possibilidade da gente compartilhar aí essas 3 décadas e meia e, no caso de Luciana, aí dessas 2 décadas de trabalho nessa modalidade. Então esse é o nosso intuito, tá? É conseguir compartilhar com vocês o que a gente faz e o que a gente acha que é possível de ser feito. Então vamos lá, o que é então esse curso, né, de fato, tá? Nós temos, e aí já vai ficar abertinho o quadro branco, e aí me aguentem aqui a minha escrita. Então o que é esse curso, né, que foi o que eu mostrei na tela anterior, tá? Esse curso ele tem por objetivo a construção de uma disciplina remota. O que é isso, né? Uma disciplina remota, só escrever aqui para vocês, como se nós estivéssemos numa sala, tá? Essa disciplina remota, ela é um dos elementos da EAD, um dos elementos. Não se pode dizer que o fato de eu estar trabalhando remotamente eu estou fazendo EAD, né? Por quê? Porque a educação à distância ela requer uma série de outras ações que não são simplesmente a colocação de disciplinas remotas, tá? Então a EAD, né, chegou um tempo, eu me lembro que no ano de 1999 o pessoal falava, né, que era quase uma universidade dentro da universidade, né? Tá certo? Então é quase uma universidade dentro da outra, porque ela tem toda uma estrutura peculiar. E isso é algo que nós não vamos fazer agora, principalmente nesse curso, tá? Nesse curso nós estaremos focados especificamente em desenvolver uma disciplina remota, mas para que exista, vamos dizer assim, a educação à distância, são feitas inúmeras disciplinas remotas. Eu lembro para vocês que o IUV, não é? O IUV, que é o Instituto Universidade Virtual, o IUV ele coordena, né? Coordena hoje 8 cursos de graduação completos via a modalidade DAD, tá? Então, já foram 9, né? Já foram 9 cursos, tá? E aí sim, aí a gente tem toda uma estrutura de transição didática, de situações desse tipo. Então a gente tem bastante coisas para colocar para vocês. Mas neste caso nosso aqui, nesse nosso curso, nós estaremos focados aqui, tá? No desenvolvimento de uma disciplina remota. Esse é o nosso foco principal dentro desse curso, tá certo? E é um dos elementos mais importantes para nós, é que vocês comecem a entender que existe, vamos dizer assim, uma diferença desse processo, né? O que é um processo na modalidade EAD completa, né? E o que é uma disciplina remota, tá? Para que vocês entendam isso, então, esse é o ponto, tá? A disciplina remota é um dos elementos da modalidade de educação à distância. Então, nesse curso nós vamos ter o seguinte, né? Como eu disse, eu vou chamar de DR, né? A disciplina remota, tá certo? Isso vai ser nosso foco.
E a disciplina remota, ela tem uma série de cuidados, tá? Que são diferentes das nossas disciplinas orgânicas, porque nós vamos estar atuando de forma assíncrona. O que significa, né, esse assíncrono nesse contexto, tá? Nós não estaremos organicamente e presencialmente com os nossos alunos, tá? Nós não vamos estar lá, nós não estaremos organicamente com os nossos discentes. Então, o que isso acarreta, né? Isso acarreta que vai existir uma necessidade de trabalhar muito com previsões, né? Nós vamos ter que trabalhar com previsões bem definidas de ações. E isso aqui é crucial, inclusive com a antecipação de dúvidas, tá? Isso não é fácil para nós. Por quê? Eu já explico por quê. Essa antecipação de dúvidas aqui é crucial, e o planejamento das nossas ações. A palavra-chave aqui vai ser a ideia de planejamento. Mas vamos lá. Então, qual é a característica de uma disciplina desse tipo? Tudo deve ser planejado. Mas esse planejamento ele não deve ser considerado como uma caixa que vai nos fechar dentro de um processo, tá? Não é uma caixa fechada esse planejamento. Esse planejamento ele trabalha mais como um fio condutor. Então, o planejado para nós é um fio condutor para onde a gente vai poder correr e os nossos alunos vão poder correr caso eles se sintam confusos com o processo. Se eu trabalhar com o planejamento fechado, o planejamento da disciplina remota, tá? Se eu trabalhar com o planejamento da disciplina remota completo e absolutamente fechado, eu vou acabar excluindo muitos alunos, e quando as disciplinas remotas oferecidas em EAD seguiam esse modo fechado aqui, absolutamente fechado, nós tínhamos índices de evasão altíssimos, tá? A evasão aqui é muito alta. Ok? Como fio condutor, a gente tem um modo semi-aberto, né? Nós vamos ter datas, vamos ter tudo direitinho planejado, mas nós vamos ao mesmo tempo conseguir trabalhar com uma elasticidade, né? Nós vamos ter um ponto de elasticidade, tá? Vai ter elementos de elasticidade, e esses elementos de elasticidade eles podem nos garantir uma evasão menor, ok? Isso é uma característica muito forte, tá? Ela é muito forte. Aqui a gente falava em evasões que chegavam a mais ou menos entre 34%, eu me lembro desse número, 34% no passado, até 50% de evasão, um número absurdo, tá, para quem está trabalhando com docência. Enquanto que aqui ela tende a ser sempre menor do que 30%. Tá certo? E isso já para nós é um avanço assim sem tamanho, tá? É uma coisa que se consolidou. Trabalhar com modelo semiaberto tem sido, vamos dizer assim, uma prática mais interessante para quem vai trabalhar com as disciplinas remotas, tá? Então vamos lá, vamos seguir mais um pouquinho aqui. Dentro dessa perspectiva, né, eu falei para vocês que ia falar sobre a questão do planejamento e do fato de nós termos que trabalhar com certas previsões. Aqui nós temos um problema interessantíssimo, né? Quando eu mostro para os meus professores de formação presencial orgânica, eu desenho isto aqui, não é? E peço para o pessoal dizer assim, o que é esse símbolo que eu estou desenhando aqui, né? Agora vocês façam de conta, e ele não pode ser a letra A. Ou seja, eu tenho que me negar a aceitar esse símbolo aqui como a letra A, tá certo? Então vem as respostas, né? É uma escada, é uma passagem,
É um cavalete, né? Um cavalete desse que a gente bota embaixo de mesa, né? Vem as ideias mais interessantes, né? Por que cavalete, né? Bota um aqui, bota outro aqui e a mesa em cima, tá certo? Mas no fundo, vocês são pessoas que foram e estão alfabetizados, tá? Eu já não tenho como fazer de conta que eu não sou alfabetizado, ok? Eu não tenho como fazer, isso seria uma simulação. Então eu sei que a letra A, que eu estou desenhando aqui, eu nego isso e aí começo a achar outras possibilidades para esta simbologia, certo? Mas eu sei que isto é a letra A. Este mesmo processo aqui acontece quando nós trabalhamos com os nossos conteúdos, tá? O que significa isso, né? Quando vocês oferecem um conteúdo, vamos pegar meu exemplo, se eu ofereço um conteúdo de tecnodocência ou de filosofia da tecnologia, eu sei o que esse conteúdo significa e eu estou tentando integrar esse conteúdo a pessoas, tá certo? Que não conhecem esse conteúdo. Então, essas pessoas aqui que ainda não conhecem esse conteúdo, eu tenho que, ou eu presumo que elas conheçam alguma coisa, e daí vem aquela frase nossa bem típica, né? O fulano tinha que ter aprendido isso no 2º grau. Bom, mas não aprendeu, então ele não a conhece, ele não conhece. Eu posso dizer que eu, no meu conteúdo, estou alfabetizado, mas eu não posso contar que aqui são pessoas que não estão alfabetizadas nesse conteúdo. Então realmente eles podem achar que isso daqui é uma escada, é uma passagem, é um cavalete. Na sala de aula presencial orgânica, eu consigo fazer essa leitura pela visualização das pessoas, tá? Mas no ensino remoto eu não tenho essa possibilidade. Então aqui, ó, tudo no remoto deve ser muito explicado. Tá? Eu fico imaginando aqui, eu falando com vocês, tudo que eu estou falando com vocês e que eu estou jurando que vocês estão entendendo. Para mim, até agora, está tudo muito claro, compreende? Por conta desse problema. Eu já sou alfabetizado na integração das tecnologias digitais de informação e comunicação. E vocês, alguns de vocês são, outros estão se alfabetizando, né? E o início dessa alfabetização ainda tem um detalhe, né? Que é interessante. No início desse processo de construção de conhecimento, vocês estão muito tácitos, né? Se eu fosse usar uma linguagem minha, vocês estão muito nametes, né? Vocês estão vocês usam esse material. Vou pegar um exemplo para vocês. A gente teve uma pesquisa há uns 3 anos atrás, onde a gente pesquisou 273 professores da universidade. Tá? Desses 273 professores, eu me lembro que 97% dos respondentes usam tecnologias digitais de informação e comunicação. Tá? Daí a gente perguntou, num determinado momento das entrevistas e dos contatos, né, assim, como é que eles usavam? Eles levavam isso para a sala de aula? Bom, que levavam isso de fato, as tecnologias que eles usavam, smartphone, televisão especial em casa, essa coisa toda, dos 97, 26%, tá certo? Usavam em sala de aula. Ok? E desses 97%, desses 26%, tá? Desses 26% dos 97%, nós tínhamos 7%, se eu não estiver enganado, era 5%, 7%, vamos pegar os 7%, nós tínhamos 7% que usavam algo diferente do que produção, do que de exibição de slides. Na verdade, de imagem, né?
Então vejam só, eu tenho 97% de professores que usam as tecnologias, desses 97%, 26% carregavam para dentro da sala de aula e 7% apenas trabalhavam de uma forma diferente de projetar um slide e fazer sua aula, compreendem? Aquelas imagens de PowerPoint ou desses outros sistemas. O que isso me mostra, tá? Que eu tenho toda uma tecnologia digital de informação e comunicação. Eu estou no ano de 2019, vamos pegar um ano para trás nessa pesquisa, tá certo? Eu não me lembro se ela foi 2019 ou 2018. Mas enfim, em 2019 eu tenho, e o uso aqui era projetar imagens, tá? Gente, usando as tecnologias de informação e comunicação, vejam, eu estou sem o D aqui, tá? Eu estou sem o digital. Lá por volta do ano de 1986, se eu não estiver enganado, tá certo? Os professores projetavam imagem também com slides, aí sim, agora slides, né, os diapositivos, né, ou o famigerado retroprojetor, que era o ET, tá certo? Então, quer dizer, gente, nós estamos utilizando, alguns anos depois, a mesma mecânica de abordagem, tá? Conteúdo, imagem, projeção, aula expositiva. Entendem do que eu estou falando? Quer dizer, é isso que nós estamos tentando mudar, né? Aqui é o conteúdo, aqui são as imagens, aqui são os nossos comentários na aula, aqui a escrita ficou horrível, mas vamos melhorar isso, né? Os nossos comentários na aula e uma aula expositiva, tá? Então, esse é o problema que nós estamos vivenciando hoje, tá? Na nossa história. Ok? Nós estamos reproduzindo algo que nós fazíamos aqui há quantos anos atrás, tá? Eu estou aqui tendo um recuo, vamos ver aqui, nós temos 2006, 2016 fez 20 anos, nós estamos aqui com um atraso metodológico didático de 23 anos, tá? E tem muita maquiagem hoje, eu chamo isso de maquiagem, né, nessas novas formas metodológicas que maquiam esse mesmo processo, tá? Então esse é o problema que a gente tem de fato enfrentado. Então, gente, o que a gente vai tentar mostrar para vocês são mudanças aqui metodológicas e didáticas na ação docente. Esse é o nosso, é o nosso intuito, tá? Vocês perceberem que devem haver mudanças metodológicas e didáticas na nossa ação docente, senão a gente vai estar com uma coisa de ponta, né, que são essas tecnologias, mas de fato nós vamos estar utilizando algo que há mais de 2 décadas atrás nós utilizávamos. Então há necessidade dessa mudança, tá certo? Metodológica e didática. Depois isso vai ficar mais explícito para vocês, tá? Eu estou tentando seguir aqui, como é um curso autoinstrucional, uma formulação bem ordenada, né, em relação a isso, tá? E isso vai implicar na postura docente. Então a postura docente é crucial. Vou compartilhar com vocês um fato que está acontecendo hoje, tá? Nós tivemos temos um docente, né, colega, que está, vamos dizer assim, iniciando nessa história. Ele trabalha
numa determinada área, que eu vou preservar a área, mas tem um grupo de alunos, né, um grupo de alunos na disciplina de 28 alunos, 13 estão conseguindo se manter conectados e eu estou acompanhando isso bem de perto. Pense assim, a boa vontade de fazer as aulas legais, de tentar se colocar, de fazer live, né, quer dizer que é uma coisa que está super na moda e eu acho assim muito pouco útil do ponto de vista de algumas formas de metodológicas didáticas, né? Porque agora mesmo, ainda que eu entenda que nós ganharíamos muito mais sensação de organicidade tendo eu projetado a minha imagem para vocês, ela de fato ela acarretaria um volume muito maior de informações, vocês teriam dificuldades de registrar isso e ela geraria um peso enorme e eu estaria colaborando com o engarrafamento dos sinais de internet, né? Então, esse amigo, né, está tendo uma abordagem extremamente dura, né, com os alunos e as alunas, né, fazendo provas, colocando, né, eu tenho assim observado frases do tipo assim, ó, se vocês não fizerem a prova presencial vai ser muito mais difícil, então não deixem de participar. Deixe estar que nós já temos aí 50% da turma sem condições de participar, tá? O pessoal não está participando, então a aula está sendo dada e sendo levada para 50%, né? E isso sem dúvida vai acarretar um retrabalho enorme, né? Tudo que está sendo feito agora vai ter que ser refeito quando a situação normalizar, tá? E do grupo, eu tive agora um tempo atrás uma entrevista, porque para mim está sendo uma observação bem interessante, do grupo, né, que está participando das 50%, nós temos aí, me parece que 5 ou 6 dessas pessoas não têm conseguido manter regularidade, porque trabalham no celular, não conseguem entender direito o que está acontecendo, está muito entrecortado. Enfim, uma série de problemas que estão acontecendo que vão levar a um resultado muito provavelmente nefasto, vamos dizer assim, no resultante dessa disciplina, né? E isso envolve diretamente essa postura docente, tá? Nós vamos ter que olhar um pouco para essa nossa postura docente, tá certo? As relações, a forma, tá? A forma das relações, ela muda, tá? E isso muda as relações de saber e poder, tá? Eu tenho outros colegas também que estão profundamente preocupados em como saber se de fato a quem está respondendo, né, que é, por exemplo, eu não sei se são vocês que estão ouvindo esse curso ou se vocês colocaram alguém para ouvir esse curso e depois passar para vocês só as informações cruciais e realizar as atividades, tá? Mas se nessa modalidade remota, né, nós entrarmos nessa neurose, então a gente tende a sofrer um pouquinho, tá? Diga não a essa neurose de quem é que está lá do outro lado. Senão a gente pira, né, com isso, tá? Aí vocês vão precisar fazer reconhecimento facial, o aluno vai ter que ter reconhecimento facial no computador dele, você aqui no seu, leitor de digital, leitor de voz para saber se é a figura mesmo que está falando, aí é uma piração completa, tá? E eu posso colocar para vocês que no início das aulas remotas e da EAD, a neurose, né, assim, o terror, vamos dizer assim, das universidades, eu me lembro de um contato com a Oracle, né? O terror das universidades era essa coisa de controle, tá? Então, essa coisa de controle era o que vendia, vamos dizer assim, os sistemas, né? Tá certo? As interações, o que o professor podia usar, essas coisas todas eram de menos, né? O que vendia os sistemas eram aquelas empresas, né, americanas, a maior parte delas, que ofereciam maior possibilidade de controle, né? Então essa aqui era a neurose, tá? Da época, né? E aí, assim, a dificuldade, né, de trabalhar de forma... Eles queriam fazer essa coisa da modalidade remota e à distância, eles queriam fazer isso sempre de forma síncrona, né? Porque
Aí não se justificava, porque como a coisa envolvia pessoas de diversos lugares do planeta e diversas condições, o síncrono também não funcionava, né? Na própria cidade, um exemplo disso, tá? Um exemplo do uso dessa coisa do síncrono, né? Que é problemático. Nós estamos com o nosso curso aqui no PC e eu vou começar uma live às 18 horas, tá? Eu estou pensando fora do período esse de doença, né? De pandemia. Então eu vou começar uma live às 18 horas. Mas um dos meus alunos trabalha, tá certo? Na Praia do Futuro. E ele sai do trabalho às 17h30. Tô aqui sendo bonzinho, tô dando 30 minutos de gap, tá? Será que ele vai conseguir estar em casa ou num espaço conectado? Porque muitas empresas não permitiriam essa conexão para fora, tá? De fato, a maioria delas não permite, né? Em 30 minutos, ou seja, ele atrasava para a live, compreende? No início, a modalidade remota e à distância, ela dizia que ela trabalhava com espaços geográficos, né? Ok? Um aluno lá de Banabuiú poderiam fazer um curso, né? Que essa era a bandeira, né? As questões das impossibilidades geográficas, né? Depois a gente percebeu que a maior parte dos alunos na modalidade remota ou à distância, eles têm problema mesmo de locomoção dentro da cidade mesmo. Essa aqui é a maioria absoluta, tá certo? Então, vejam como é curioso, né? Houve uma mudança de rumos, né? Nessa história. Bom, tudo isso para então dizer para vocês o seguinte, tá? A escolha nossa como docentes precisa muito, tá? Precisa muito levar em consideração as condições. Isso aqui é crucial de nossas alunas e alunos, ok? Isso é crucial. Se a gente não fizer isso, a gente vai estar trabalhando aí com vídeos em 4K, sistemas complexíssimos de áudio, atividades que eles não vão conseguir realizar e tal. Então, vai ter um momento do nosso curso em que eu vou mostrar para vocês que isso daqui é uma das possibilidades de sucesso ou insucesso nos trabalhos, tá? São coisas que teoricamente a gente se preocupa muito pouco, não é? O docente, né? A universidade como instituição se preocupa em como é que eu levo e trago meus alunos que moram fora da cidade, etc, etc. Mas quando estão dentro da sala de aula, isso muda um pouco. Vamos então aqui agora para uma outra fase da nossa conversa inicial. Bom, agora a gente vai conversar um pouquinho sobre os intervalos de tempo quando você trabalha de forma remota, tá certo? Então vamos ver aqui como é que isso funciona de fato. Tá? Isso é muito importante que vocês compreendam. Vamos lá. Essa linha que eu estou desenhando aqui, ok, vai representar um semestre. Isso aqui é um semestre presencial. Ok? Isso aqui é um semestre presencial. Vamos lá. Deixa eu apagar aqui um S a mais que eu botei. Isso aqui é um sistema presencial, tá certo? Esse sistema presencial que eu estou propondo aqui para vocês verem, ele tem o início nosso normal do semestre na universidade, o início normal e o fim do semestre. O exemplo que eu vou dar para vocês é de uma disciplina de 64 horas, tá? Essa disciplina, nesse modo presencial orgânico,
vai pressupor aí mais ou menos 16 encontros. Ok? 16 encontros de 4 horas, tá? Cada encontro, então, ele é de 4 horas, ok? Entretanto, quando você trabalha de forma remota, essa situação muda. Então eu vou preservar aqui esta mesmo tamanho ou um tamanho similar de linha. Agora aqui nós estamos no remoto, tá? O que acontece no remoto? Eu tenho um intervalo de tempo. Esse início aqui, ó, ele está batendo com esse nosso início do semestre e o fim também com o final do semestre dentro da universidade. Entretanto, eu vou atribuir 64 horas aqui, mas eu não tenho encontros, tá? Encontros é 0, não existe encontros. O que isso leva a gente a perceber? Que os espaços e intervalos de tempo aqui dentro, eles são variáveis de acordo com a forma como o docente quer distribuir. Aqui não, aqui eu tinha que ter 16 encontros. Tá certo? Pode até fazer encontros à distância ou coisa, mas aqui precisa ter, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 encontros. Aqui embaixo no remoto não, porque não vai ter esse número de encontros, tá? O que isso me leva a aprender sobre o trabalho remoto? Vamos ver aqui, uma outra corzinha, mas ainda mantendo o verde. Eu posso ter um início de semestre aqui, já tem uma diferençazinha. Eu posso terminar o semestre num determinado tempo, que não vai ser o nosso caso, porque a universidade vai nos dar um início e um fim do semestre remoto, igual. E eu posso dizer que é 64 horas. O que vai mudar aqui? Vai mudar o tempo de dedicação. Nossa, eu estou escrevendo muito mal, né? Mas vamos lá, vamos melhorar a palavra aqui. Vai ter um tempo específico de dedicação. E isso é a mudança que ocorre. Tá certo? Esse tempo de dedicação aqui, por exemplo, eu posso pegar essas mesmas 64 horas e oferecer ela em 2 ou 3 semanas. Mas para ter valência de 64 horas, o tempo que o fulano vai ficar atuando é muito maior. E eu, de qualquer maneira, isso aqui é só um pressuposto, porque eu não tenho como regular o tempo, tá? Seria uma mão de obra danada regular esse tempo. Eu teria que dizer assim, ó, você vai ter que se logar todo dia a tal hora e sair do ambiente a tal hora e no final eu vou computar quantas horas você ficou. Isso é um estresse danado. Então, uma das características muito fortes do trabalho remoto e isso a gente está tentando manter, é ritmo livre, lugar livre, eles vão escolher como eles vão se conectar, tá certo? É o ritmo livre, o lugar livre e o tempo livre. Mas é um livre absoluto? Não. Isso aqui, todo esse tempo livre, lugar livre e tal, é que nem o nosso livre-arbítrio, tá? Isso aqui só é regulado por intervalos. Por intervalos. Que vão ser programados, tá? Vão ser programados no sistema. Então, programados no sistema. Um exemplo bem real disso aqui é o seguinte, a gente vai estar oferecendo um curso para vocês que vai estar acontecendo em 20 dias e de repente eu posso ter um de vocês que resolveu passar o dia inteiro vendo todos os vídeos, são 7 movimentos e realizar tudo em uma semana. E aí você realizou o curso em 7 dias, não é? Ao invés de realizar o curso em 20 dias, que é a nossa proposta, ok?
E a única maneira que eu tenho de represar vocês, de conseguir fazer vocês terem um ritmo mais ou menos negociado com o ritmo que a gente precisa, é os tempos em que eu vou dizer assim, ó, tudo bem, você terminou tudo, mas os fóruns para interação, esse aqui vai estar aberto só no dia 15 de junho. Então, mesmo que você já tenha feito as atividades, tudo só no dia 15 de junho é que você vai poder postar e compartilhar com os outros. Vocês entenderam, então, isso bem claramente? Isso é muito importante. Vamos para outro exemplo aqui, oposto agora das 64 horas, que a gente já teve essa dificuldade com a universidade em relação ao próprio sistema da universidade. Eu posso ter aqui um curso com início no semestre, e esse curso, essa disciplina de 64 horas, passa e muito o meu semestre físico, entendeu? Mas continua sendo uma atividade de 64 horas, onde eu estou presumindo que cada pessoa vai dispor de apenas 1 hora semanal, e então eu vou precisar de 64 semanas para realizar o curso. Compreendem? Vocês estão vendo essa flexibilização? Quer dizer, continua tudo 64 horas, mas com inícios diferentes, tá? Então isso, com o tempo, quando a universidade tiver o seu núcleo de educação à distância, quando houverem disciplinas equivalentes, né, de educação à distância, hoje a gente já tem alguma coisa mais ou menos nesse caminho, que são os módulos, né, a gente vai então ter uma compreensão prática, não é mais intensa dessa questão dos tempos, né, e como é que funcionam os intervalos de tempo dentro dessa modalidade. Na sequência, nós vamos trabalhar no vídeo 2 desse primeiro movimento, a mecânica de fluxo de conteúdos, tá? Eu espero que até aqui a gente já esteja mais ou menos se entendendo, e vocês estão tendo então essa aproximação com esse processo que nós vamos vivenciar. A gente então continua se vendo ou se ouvindo no segundo vídeo.